Mercado do milho se atenta ao novo relatório do USDA e o Joãozinho Grafista traz a análise gráfica. Você já está acompanhando o Paracatu Rural pelas plataformas de áudio? Pesquise Paracatu Rural, Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Music, no seu aplicativo de áudio favorito. Acompanhe a gente. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. A primeira semana de fevereiro trouxe um cenário de acomodação para o mercado do milho. Os trabalhos neste momento estão voltados para duas vertentes: a desocupação de armazéns para abrigar a soja e trabalhos de colheita da oleaginosa para liberação de campo visando o plantio da safrinha. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, comenta um relatório que analisa as exportações do milho em 2023 e 2024. Ano passado, as exportações do cereal caíram e uma das causas foi a alta nos embarques de carnes bovina, suína e de frango. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos como Joãozinho Grafista. E vamos lá, como toda segunda-feira, falar como foi o mercado do milho, no mercado físico, na última semana aí de... última não, né? Na primeira semana aí de fevereiro, como foi lá na Bolsa de Chicago. Falar um pouquinho aí também do milho da B3, contrato março, contrato, os próximos meses que estão sendo mais negociados, e mais alguma notícia de destaque para vocês. E lógico, no final, dá uma olhadinha nos gráficos do milho lá em Chicago, falando do milho mercado físico brasileiro, que começou a sinalizar maiores movimentos de alta nos preços, a exemplo de São Paulo e Minas Gerais. De acordo com o analista da Safras Mercado, Fernando Iglesias, na região sul o cenário de preços foi um pouco mais acomodado. De modo geral, houve um maior aperto na oferta por parte dos produtores e uma demanda mais efetiva por parte dos consumidores. Conforme Iglesias, os produtores seguem focados na colheita e escoamento da safra de soja, que se mostra lenta devido às chuvas, o que acaba atrasando e deixando as atividades de plantio da safrinha mais lentos. Por conta das chuvas, há também uma evolução mais lenta da colheita na safra verão em algumas regiões. Todos esses fatores, então, acabam servindo para impulsionar os preços do milho, uma vez que o abastecimento para os consumidores está mais desafiador neste momento. No cenário internacional, o mercado do milho apresentou uma semana bastante volátil nos preços. Daqui a pouquinho eu vou estar falando aí para vocês. A não adoção, até o momento, de tarifas por parte dos Estados Unidos a parceiros comerciais, contudo, permitiu uma valorização das cotações frente à semana passada. A expectativa de leves cortes nos dados da safra norte-americana e mundial 24-25 no relatório de oferta e demanda de fevereiro, que será divulgado nessa semana que começa. Estará no foco de atenção dos investidores, assim como as informações de chuvas no Brasil e na Argentina. Então, let's go rock and roll. Mercado então disponível ao produtor. Milho em Cascavel, no Paraná, foi cotado a R$ 72,00, frente a R$ 73,00 na semana retrasada. Campinas CIF, a cotação ficou em R$ 78,00, frente a R$ 77,00, praticados na semana retrasada. Na Mogiana Paulista, o cereal avançou 5,56%, de R$ 72,00 para R$ 76,00 a saca. Em Mato Grosso, em Rondonópolis, a saca foi cotada a R$ 66,00, ficou estável. Em Erechim, Rio Grande do Sul, o preço ficou em R$ 73,00, frente a R$ 74,00 na semana retrasada. Aqui em Minas Gerais, base Uberlândia, preço na venda para a saca manteve a R$ 70,00. E lá no estado de Goiás, em Rio Verde, a saca continuou em R$ 68,00. Bom, antes de falar um pouquinho aí lá... Foi o milho em Chicago na sexta-feira, ao longo da semana também. Destaco uma notícia interessante, né? Tá no portal do Canal Rural, sobre exportações do milho, né? E em 2023, olha só, o Brasil foi o país que mais exportou milho no mundo, com 55,9 milhões de toneladas, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. Naquele ano, a produção nacional foi de aproximadamente 125 milhões de toneladas. Já o ano passado, foram 39
24,8 milhões de toneladas embarcadas. Então, uma queda aí de 28,8% nas vendas em comparação com o ano anterior, em uma safra de 115 milhões de toneladas, tá? Então, eles até colocaram um gráfico, né, mostrando, por exemplo, em 2020, 34,43, né, 2023, então, tivemos o recorde, 57,26, né, de exportado, 2021, 23 milhões, aí tivemos um bom aumento também de 47 milhões, enfim, né, no entanto, conforme o diretor do Canal Rural, Giovanni Ferreira, o decréscimo de comercialização internacional do cereal não se deve ao ciclo menor, mas à demanda interna. De acordo com ele, o aumento de produção em embarques de carne brasileira, bovina, suína e aves aumentou a necessidade interna de milho, que fez o Brasil racionalizar as vendas. A respeito da proteína bovina, por exemplo, o país registrou recordes sucessivos mês a mês em 2024. Com isso, 2,89 milhões de toneladas vendidas internacionalmente, um incremento de 26% frente a 2023, né? Outro fator são as usinas de etanol, que já demandam cerca de 25 milhões de toneladas de milho para esmagamento para a produção de biocombustível. Vamos para o milho na B3, né? CCMH, né? O CCMH 25. Já o milho na B3, lógico que ele é influenciado pelo dólar. Deu uma boa recuperada nos últimos dias. Tinha feito a máxima dos 80, voltou para casa dos 74. Na segunda-feira, terça, quarta, praticamente subiu a semana toda o milho, né? Voltou a ficar acima dos R$76. E a resistência é ali, a resistência é os 80, é uma máxima que a gente precisa romper. E para fazer um novo movimento de alta, novo, a gente chama de pivô de alta, né, no estudo Fibonacci, mantendo principalmente acima dos 75, na minha opinião, 74, aí ele volta a ganhar fôlego para voltar para buscar os 82, 84, 86 e o alvo lá nos 89. E se perder aí o 74, aí a gente tem um suporte muito forte ali nos 72 e outro bem forte só lá nos 70 reaisinhos. Joãozinho Grafista também analisa o mercado do milho em Chicago. Por lá, o cenário durante a primeira semana de fevereiro foi de baixa. As chuvas, que prometem melhorar a qualidade das lavouras, e a desvalorização do dólar contribuíram para a queda dos preços. Na segunda semana do mês, os agentes também vão se atentar ao novo relatório de oferta e demanda que será divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ou USDA. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí do milho lá em Chicago. Na sexta-feira, dia 7 de fevereiro, né, a bolsa lá em Chicago fechou com os preços em baixa. O cereal foi pressionado por um movimento de realização de lucros diante dos ganhos registrados ao longo da semana. Vou estar falando aqui já. A aceleração do dólar frente a outras moedas, previsão de chuvas benéficas às lavouras da Argentina, complementar o cenário negativo, tá? Na semana, então, a variação do contrato março, né, o contrato mais negociado na Bolsa de Chicago, teve uma alta aí de 1,14%. Por outro lado, os investidores estão em compasso de espera com o relatório do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, será divulgado amanhã, terça-feira. Analistas consultados pelas agências internacionais apontam que os estoques finais de passagem, safra 24-25 do Brasil, norte-americano, devem ser indicados em 1,537 bilhões de bushels contra 1,54 bilhões de bushels indicados em janeiro. Recuo aí, né? Para a safra global 24-25, os estoques finais de passagem devem ser indicados em 293,1 milhões de toneladas, inferior a 293,3 milhões de toneladas indicado no relatório do mês passado. A safra de milho do Brasil 24-25 deverá ser indicada em 127 milhões de toneladas, sem mudanças frente ao relatório de janeiro. Já a safra lá dos nossos irmãos, a Argentina, 24-25,
deve ser apontado em 49,6 milhões de toneladas, abaixo das 51 milhões de toneladas indicadas no relatório do mês passado. Vamos lá, para terminar, o gráfico do milho na Bolsa de Chicago. Contrato março, lá na plataforma da TradingView, para quem quer dar uma olhadinha no gráfico, o código é Z de zebra, C de cachorro, H de homem, 2025. Falei que esse milho ia voltar para os 500 por bushel. Na quarta-feira, dia 5, a massa foi de 4,98 e 4. Depois tivemos esse recuo na sexta-feira de 1,5%. Normal, uma realização. Milho vem subindo praticamente em linha reta, sobe, desce, mas em linha reta desde o final de outubro ali e desde o final de agosto também, depois que testou os 4 por bushel. Para mim, na minha opinião, um suporte mais forte no gráfico é os 470, tá? Se perder, ele volta para casa, na minha opinião, dos 430, 420 por bushel. E lógico, tem que romper, tem que trabalhar acima dos 5 para aí sim voltar para casa dos 5,30, dos 5,70 e pelo menos, tá? Vai milho, vai bushel, vai commodities. Quando as coisas estão se desmoronando, não tente reconstruí-las por conta própria. Apenas deixe Deus encaixar os pedaços de volta. Se você está enfrentando um problema, existem 2 opções. Você pode adorar ou se preocupar. Apenas isso. Isto é o que chamamos de fator da fé. Paulo retrata em Filipenses, capítulo 1, 18 e 19. Por isso, estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. No primeiro versículo, Paulo transmite diversas fontes de força para que você permaneça positivo e feliz, mesmo em tempos difíceis. Primeiro, você tem que manter a perspectiva de Deus em seus problemas. Paulo disse, pois eu sei. É o que você sabe que mantém você caminhando. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em meio à luta dele e manteve ao máximo a perspectiva de Deus. Segundo, Paulo tinha pessoas orando por ele e isso lhe manteve em sua jornada. Por isto, ele disse, a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo também mantinha Paulo em seu caminho. Finalmente ele afirma, eu serei posto em liberdade. Paulo tinha fé que Deus trabalharia em seu problema para o bem, porque ele tinha perspectiva de Deus, as orações dos amigos, o Espírito Santo, a fé. Paulo escolheu continuar assim, ou seja, alegre. É sua escolha estar alegre. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.